Oi, oi, oi! Bom dia, boa tarde e boa noite. Vamos para mais um vídeo no nosso canal, onde a gente vai falar um pouquinho sobre texto e contexto. Bora lá? Bom, o que é o contexto? É a circunstância essencial na produção de um texto. Ele corresponde ao conjunto de conjunturas, materiais ou abstratas, que rodeiam um acontecimento ou fato. Como assim, professora? O contexto, ele é o conjunto de todas as informações que acompanham o texto, certo? Ou seja, é a ideia que vem por trás do texto, ok? Corresponde ao ambiente físico ou situacional e pode ser uma referência histórica, social, cultural ou familiar, certo? Para entendermos a mensagem de um texto, a gente precisa entender o quê? O contexto, que é o que vem por trás. Isso para que a mensagem transmitida para o locutor, autor ou emissor seja inteligível. Ou seja, para a gente conseguir entender um texto, a gente precisa entender o contexto, que é o que vem por trás do texto, certo? Nesse sentido, uma piada pode não fazer sentido quando, por exemplo, não está contextualizada numa determinada cultura a qual não faz parte de seu repertório interpretativo. Ou seja, para mim entender uma piada, não basta eu conseguir ler o que está escrito. Ou seja, se a piada tiver escrito, claro. Não basta eu entender somente o que está escrito. Eu preciso entender o contexto do que vem por trás da piada, para que eu consiga entender a piada em si, certo? Curiosidade: do latim, a palavra contexto significa reunião, conjunto e sucessão. Assim, se a palavra texto do latim significa tecido, o contexto é o ato de tecer, de entrelaçar algo, certo? O texto designa uma manifestação linguística, expressa por meio de ideias ou argumentos de um autor, certo? Essas ideias serão interpretadas pelo leitor, de acordo com os seus conhecimentos linguísticos, culturais, sociais ou históricos, certo? Dessa maneira, fica claro que o sentido atribuído ao texto são muitos, pois varia de acordo com a situação comunicativa que está inserida. Ou seja, para que eu possa entender o texto, é necessário eu me basear em características culturais, sociais e históricas. Cada um pode entender um texto de uma maneira, certo? Atribui sentidos diferentes aos textos, que é aquilo que eu acabei de falar, cada um pode ter uma interpretação diferente, de acordo com as situações comunicativas distintas. Assim, podemos concluir que o contexto está intimamente relacionado com o sentido de determinada situação comunicativa, certo? Ele possibilita, condiciona ou determina a produção e a recepção de um texto, entendido como uma unidade linguística concreta. Aqui temos alguns tipos de contexto. De acordo com a sua natureza, o contexto é classificado em contexto linguístico e contexto extralinguístico. Vamos lá para o contexto linguístico. Parte da pragmática, que estuda a produção de um enunciado linguístico que afeta a interpretação e o significado da mensagem, de forma que depende da ocasião ou do sentido, certo? Em outros termos, o contexto linguístico se encarrega das propriedades linguísticas que acompanham uma palavra, expressão ou enunciado, certo? Ou seja, um texto ele é sempre acompanhado de um contexto por trás dele. E a gente precisa, para entender o texto, entender sempre o contexto. Contexto extralinguístico são as informações que estão além do texto, ou seja, é algo que está fora do texto e que você precisa entender para conseguir interpretar o que está escrito. Ou seja, englobam as circunstâncias imediatas que envolvem a situação linguística e são primordiais para o entendimento do texto. É aquilo que eu acabei de falar. Não tem como você entender um texto sem entender o seu contexto, que é a mensagem que vem por trás, certo? Bom, pessoal, é isso, eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Não se esqueçam de realizar as devidas anotações no caderno com bastante capricho. Um beijo e até a próxima aula.